Olá, meus caros alunos, desculpa, mas o microfone estava desligado, mas foi até interessante porque agora nós temos aqui a presença de várias pessoas e vamos dar início então a esse trabalho de hoje. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos os alunos do curso de Educação Física, bacharelado e licenciatura do Centro Universitário Unifates, e dizer para vocês, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre como adequar um trabalho científico às normas da ABNT. Como fazer sua pesquisa, como fazer o seu trabalho, ou de conclusão de curso, ou até um artigo para ser publicado. Eu só gostaria de pedir para vocês uma informação, um feedback para mim. O som está bom para vocês? É só responder rapidinho e nós já vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito ruído. Vamos ver se melhora. Melhorou o ruído? Ana, está sim, quer dizer, tá bom? Bom, mas eu quero saber o seguinte, vocês conseguem me entender bem? Tá tendo condições de entender bem, né? Bom, está bom. A Ana está dizendo está bom, beleza. Minha gente, então vamos conversar hoje aqui rapidamente, tá? Sobre um assunto bastante interessante. É o assunto que nos direciona para a nossa finalização do nosso curso, ou para o trabalho de conclusão de curso, ou para escrever um artigo onde vocês vão estar colocando alguma ideia tua para ser publicada em alguma revista ou coisa parecida, beleza? Bom, vamos abrir a nossa apresentação aqui. Vou iniciar o nosso trabalho aqui de hoje, mostrando para vocês como adequar um trabalho científico às normas da ABNT, né? Como isso é possível, tá? Eu sou o professor Paulo César Franzini, sou formado faz pouco tempo, graduado pela Universidade Estadual de Maringá em 1978, tá? Fiz pós-graduação de técnica e treinamento em handebol em 79 na própria UEM, tá? Depois fui para a UEL em 1990 fazer o principal curso que eu fiz até hoje, que foi o pós-graduação de avaliação da performance motora. Meu orientador foi o professor D'Artagnan Pinto Guedes, um dos maiores nomes da educação física brasileira e mundial, né? Depois também, até para conseguir fazer um trabalho de marketing, administrar fisicamente minha academia, fui fazer também um pós-graduação em marketing e administração estratégica em 83, aqui em Paranavaí, na FAFIPA, na época, hoje Unespar, tá ok? Bom, etapas para elaborar um trabalho científico. Como é que funciona isso, né? Em primeiro lugar, preciso, para você fazer um bom trabalho, tá? Um bom trabalho de conclusão de curso ou até um artigo, tá? Tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com um planejamento bem orientado, tá?
E eu vou dar aqui para vocês as etapas de elaboração de um trabalho científico que vai servir para nortear o que vocês precisam fazer, elaborar, se organizar, ok? Então, uma das etapas que você precisa realizar é a definição do tema. A definição do tema não é o nome, não é o título daquilo que você vai desenvolver. Não é, por exemplo, o título do TCC, tá? A definição do tema é a área aonde você vai desenvolver o seu trabalho. Então, por exemplo, eu estou definindo que vou fazer um trabalho de TCC na área de avaliação física. Esse é o tema, avaliação física. Avaliação física é um nome genérico, é um nome que engloba e encampa, né, várias situações, e aí eu vou definir, de verdade, delimitar o que é que eu vou estudar. Então aí eu vou fazer a delimitação do tema. Então eu vou escolher o tema, por exemplo, avaliação física. Avaliação física é o tema, e eu vou fazer um trabalho de composição corporal. E eu quero saber se essa composição corporal que eu vou fazer um levantamento, ela vai me ajudar a ter a colaborar na prescrição de um trabalho prático que eu vou desenvolver com um aluno, ou com 2, ou com 10 alunos, ou com um grupo de alunos, tá? Então, isto é a delimitação do tema. Eu estou definindo o tema, avaliação física, né? E a delimitação do tema é composição corporal, tá? O outro passo importante, e esse tem uma importância bastante acentuada, é o levantamento bibliográfico, tá? O que vem a ser o levantamento bibliográfico? O levantamento bibliográfico, como eu quero fazer e desenvolver um trabalho de avaliação física na composição corporal, eu vou fazer um levantamento bibliográfico de tudo que eu conseguir encontrar que fale sobre composição corporal, tá? E nesse levantamento eu vou pegar todas as informações. Por exemplo, eu escolhi composição corporal para jovens adultos, tá? No levantamento bibliográfico eu não vou fazer um trabalho só buscando informações de jovem adulto. Eu vou buscar informações sobre composição corporal de criança, de adolescente, de jovem adulto, de idoso, de velho, né? Eu vou buscar informações aonde tiver sobre composição corporal. E esse levantamento, eu aprendi isso há 20 e tantos anos atrás com o professor D'Artagnan, e ele me orientou nesse sentido. Uma pasta como essa, comum, simples, aonde você pode imprimir tudo que você encontrar e colocar nessa pasta, tá? Para você guardar 1, 2, 3, 4 pastas, não importa. Aí, se você não quer fazer uma pasta física, cria uma pasta no seu computador onde você vai colocar todas as informações bibliográficas ali dentro. Tudo aquilo que fale sobre composição corporal, você vai colocar ali dentro, tá? E aí, como eu quero direcionar, eu vou ter que fazer algumas outras informações importantes. Por quê? Por exemplo, a obtenção do material, no caso, tá, depende do que eu vou desenvolver. Se eu for fazer um trabalho de campo, eu vou ter que utilizar equipamentos, né? Equipamentos. Se eu vou fazer composição corporal, eu preciso de compasso de dobras cutâneas, eu preciso de uma fita, eu preciso de uma balança, eu preciso de um estadiômetro, eu preciso de uma estrutura para poder avaliar a postura do indivíduo, enfim, eu vou
pegar os materiais que eu vou precisar, que eu vou necessitar para poder desenvolver esse trabalho. Então aí é a obtenção do material. Feito tudo isso, então eu vou partir para a leitura do material encontrado. Então eu vou pegar, por exemplo, todo esse material que eu coloquei na pasta física ou na pasta digital no computador e vou começar a ler todo esse material. Tá? Professor Paulinho. Uma coisa que eu aprendi com o professor D'Artagnan e nunca mais esqueci, sempre passei para os meus alunos. Toda vez que você vai fazer uma leitura de um artigo novo, você abre um espaço para fazer um resumo daquele artigo que você está fazendo, está lendo. Tá? E você vai resumindo paralelamente à leitura tudo que você está entendendo daquele artigo. Tá? E você coloca num resumo, ou na lateral do artigo, ou numa folha à parte, com o nome do artigo, para você saber que ali tem o resumo daquele determinado artigo, e você vai fazendo a leitura e o resumo paralelo, tá ok? Depois de feito todos os resumos, lido todos os artigos, todos os livros, tudo aquilo que você precisa saber sobre o assunto composição corporal, tá? Você vai pegar e fazer, você já leu, já fez o resumo, aí você vai começar a selecionar os textos. De preferência, os melhores textos, aqueles que você mais gostou, você vai colocar em primeiro lugar para poder já começar com um trabalho que chame a atenção na hora da leitura, tá? Então você precisa de informações mais fortes, mais fidedignas, já no começo do seu trabalho, tá? Então, selecionados os textos, né, nós vamos então para o desenvolvimento do trabalho, né? E aí sim é aquilo de você pegar tudo que você resumiu e você já escolheu aquilo que vai ser colocado dentro do seu trabalho, tá? E aí então vai ser dado início ao desenvolvimento do seu trabalho, tá ok? Que nós vamos ver a estrutura dele a partir de agora, tá? Essas etapas, deixa anotadinho. Paulinho. Assistirem novamente. Vocês pegam essas etapas e já deixam anotado para vocês irem desenvolvendo depois. Isso daqui faz parte do seu planejamento do trabalho de conclusão do curso ou de um artigo que você vai desenvolver para ser publicado. Tá ok? Só um momentinho, gente. Vamos ver que parece que nós estamos tendo algum problema. Oi, Paulinho. Paulinho, tá me ouvindo? Amanda. Paulinho. Oi. Aqui é o Vlad. Fala, Vlad. O seu slide tá passando. Espera um pouquinho. Não tá passando. O slide tá o quê? O slide tá travado. Oh, meu Deus. Caramba. Só um pouquinho, gente. Tudo ao vivo e a cores. Voltei aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela. Agora você está vendo, Vlad? Agora sim. Beleza. Então tá. Eu vou rapidamente só mostrar o slide, tá? Para vocês. Eu vou até deixar dessa forma, da forma que está aqui, que para mim está até melhor. Então, isso daqui são as etapas do planejamento que vocês vão estar realizando, tá?
no trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Então, essas etapas são importantes vocês terem anotado com vocês na hora de começar esse tipo de desenvolvimento do trabalho de vocês, ok? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a estrutura do trabalho científico, né? Como que nós vamos agora estruturar esse trabalho científico que nós vamos fazer? O trabalho científico, ele tem alguns itens que são importantes, eles têm que estar em todos os trabalhos que você vai desenvolver, tá? Em todos eles. Então, o que faz parte da estrutura do trabalho científico? Introdução, certo? Na introdução, você tem que colocar, contextualizar o tema, tá? Então, você leu já várias coisas, você já fez um resumo, você já casou alguns resumos um com o outro e contextualizou sobre o assunto, no caso, composição corporal, tá? E aí você vai pegar e vai criar o problema. Eu já até citei o problema para vocês. O objetivo esse criar o problema é a grande pergunta que vai estar no objetivo principal, que é o objetivo geral, tá? Ela vai estar lá, por exemplo, a composição corporal pode me ajudar na prescrição de atividade física para os meus alunos, para os meus clientes, tá? Então, este é um problema, é o problema da coisa, né? E o objetivo? Nós temos dois tipos de objetivo. O objetivo geral, que é um objetivo mais amplo, né? Onde eu vou colocar lá, elaborar um protocolo de composição corporal para avaliação física enfim, para avaliar fisicamente o indivíduo para uma posterior prescrição de atividade física, tá ok? Então, esse é o objetivo geral. E o específico? Quais são os objetivos específicos? Podem ser vários objetivos, e eles têm que... Você vai compartimentar o seu objetivo principal em vários objetivos, e a partir daí você vai estar perguntando, criando algumas perguntas para você responder elas depois no final do seu trabalho, tá ok? Esses são os objetivos específicos, tá ok? A hipótese eu também já falei ali, né? Quando eu falei sobre o problema, pode um protocolo de composição corporal elaborado com os seguintes critérios, tais, colaborar na prescrição de atividade física para um indivíduo? Essa seria a minha hipótese, né? Beleza? A metodologia, tá? Ela faz parte da metodologia, né? O tipo e a natureza do estudo, tá? Se o estudo é teórico ou se é um estudo de campo, tá? Um estudo teórico, ele é um estudo onde você vai fazer uma análise bibliográfica. Da análise bibliográfica você vai criar vai elaborar vai contextualizar sobre aquilo e vai definir uma opinião própria para organizar esse trabalho. Quem sabe com a sua interpretação, lendo vários artigos, vários livros, você interpreta aquele assunto de uma maneira que outras pessoas não interpretaram. E aí, isso pode colaborar no sentido de você escrever um bom trabalho, um bom estudo, ok? E ele pode ser um trabalho de campo, ele pode ser uma pesquisa, por exemplo, onde você vai a campo coletar várias informações
sobre os seus clientes, sobre os seus alunos, né? E pegar este trabalho, essa coletânea de material e trazer para o seu estudo e contextualizar juntamente com aquilo que você escreveu, a conclusão que você chegou, juntamente com os dados e as informações que você coletou. Tá ok? A população. A população quem é a população que você vai estudar? Eu até comentei já. Vou fazer composição corporal, vou avaliar jovens adultos para determinar qual que é o peso ideal ou o percentual de gordura, etc, etc e tal. Eu estou falando em jovem adulto. Mas pode ser em criança, pode ser em adolescente, pode ser em adulto, pode ser em idoso, tá? Pode ser em caducando também, não tem problema nenhum, tá ok? É a população, então a população é quem é o seu cliente que vai fazer parte desse estudo, tá? A amostra é o material que você levantou. A amostra pode ser aquele entendimento que você teve sobre o assunto, ou pode ser os dados que você está trazendo para o seu trabalho, tá? A forma de coletar esses dados, né? De que forma que você vai coletar esses dados? Se é uma pesquisa de campo, você vai fazer avaliação física em adolescentes, em jovens adultos. O que você vai avaliar? O que você vai coletar? Você vai coletar só cintura, só quadril? Você vai coletar todas as informações, perímetros do corpo? Você vai coletar 7 dobras cutâneas? Você vai coletar 3 dobras cutâneas? Vai utilizar a equação de 3 dobras ou a equação de 7 dobras? Enfim, é a forma de coleta dos dados, como você vai trabalhar isso daí, tá ok? E a apresentação, né? Como você vai descrever isso para os seus leitores, né? Eu vou estar transcrevendo essas informações, chegando a uma conclusão e vou estar escrevendo sobre o assunto, sobre a minha conclusão sobre o determinado assunto. Tá? A descrição e a interpretação das informações e os dados, tá? Então, se foi uma pesquisa bibliográfica, você vai interpretar essas informações, tá? Vai chegar a uma conclusão e vai pegar tudo isso e colocar no seu trabalho. Se você coletou os dados, você vai trabalhar esses dados, vai estatisticamente desenvolver alguma forma para chegar a uma determinada conclusão, e aí você vai descrever toda essa interpretação do que aconteceu, tá ok? E o desenvolvimento, né? É uma exposição ordenada do assunto, tá? Você vai estar estruturando isso, você vai escrever isso de uma maneira sequencial, ou você vai subdividir em sessões, em subseções, tá? Então, você já tem que colocar no seu planejamento como você vai desenvolver isso, tá? Porque se você está lá escrevendo o seu trabalho, já chegou a algumas conclusões, você começa a discorrer um assunto sobre o outro, e lá no final você começa a colocar subdividido em sessões. O trabalho acaba perdendo a qualidade, tá? Acaba perdendo a qualidade. Ou você põe de forma ordenada o assunto, sem aquela situação, porque tem gente que pega assim, pega uma informação de um livro e coloca aqui, pega uma informação de um artigo e coloca embaixo, pega uma informação de outro artigo e coloca embaixo, e não faz o casamento disso daí. E aí quando as pessoas vão ler, elas percebem que aquilo é uma colcha de retalhos colorida, né? Cheia de cores, e essas cores não se combinam.
e aí a informação não é passada para a pessoa mais importante de todas, é quem vai estar lendo o seu trabalho, tá? Por quê? Por que não vai ser passado? Porque o meu leitor, né, se eu estou escrevendo dessa forma, o meu leitor não vai entender o que é que eu estou querendo transmitir naquele trabalho que eu estou desenvolvendo. Certo? Então eu preciso fazer o casamento dessas informações. Então elas precisam ter uma ordenação, ok? A conclusão. Retoma-se os objetivos, né? Você estabeleceu lá um objetivo geral, você atendeu o objetivo geral, na conclusão você tem que responder. Eu concluo que as informações que coletei bibliograficamente contemplam a minha hipótese de que a avaliação física pode me ajudar a prescrever com mais qualidade, mais segurança, o meu trabalho de desenvolvimento de atividade física. Ou você encontrou alguns artigos e alguns livros que dizem o seguinte: você pesquisou sobre percentual de gordura e conclui que o percentual de gordura não serve para nada, nenhuma orientação na conclusão do seu trabalho, tá? Se você concluiu isso, tá? E realmente tiver amparado por informações importantes, de qualidade, de autores que são autores renomados, que já tem material publicado, não pode ter de autores que não tem material publicado, tá? Você pode até fazer concluir que aquele determinado assunto que já vem sendo tratado há anos e anos, dizendo que dá, aí você vai dizer não serve para nada, tá? Baseado na informação de fulano de tal em 1900 e tanto, em fulano de tal em 1900 e tanto, conclui-se que percentual de gordura não serve para fazer prescrição de atividade física. Se é essa a conclusão que você chegou, tá? Não é o caso, tá? Eu estou fazendo uma aberração aqui para falar sobre a conclusão. Enfim, a conclusão, você vai estabelecer, você vai responder o objetivo principal que você estabeleceu, vai responder os objetivos específicos que você estabeleceu lá no início e vai dar resposta para a sua hipótese, para ver se realmente isso é pertinente ou não. Se não é pertinente ou se ela deixou dúvidas, você pode terminar o seu trabalho concluindo que, devido às informações que foram levantadas serem contraditórias, orienta-se um novo estudo sobre o assunto ou mais pesquisa sobre o assunto para se chegar a uma conclusão realmente conclusiva, que feche o assunto, que diga que sim ou que não, ok? Bom, aí vem, depois de vocês terem feito todo esse trabalho, né, todos esses estudos, tudo isso daí, vem a parte mais interessante do trabalho, que é a formatação de tudo isso, né? Eu tenho recebido, como avaliador de TCC, eu tenho recebido assim muitos TCCs que o aluno faz até uma boa pesquisa, escreve até legal, ele consegue fazer com que um determinado texto de um autor casa com a informação do autor de baixo, que casa com o autor de cima, e ele consegue fazer isto, só que ele não coloca o trabalho dentro da formatação. É um trabalho de qualidade, mas perde nota na formatação, tá? Perde nota na formatação. Por quê?
Porque trabalho científico ele tem que ser feito seguindo as normas da ABNT. Quais são essas normas? Em primeiro lugar, os títulos colocados na sequência correta, tá? E tem que ter os subtítulos, tá ok? Tem gente que começa lá, faz a introdução, tinha que ter justificativa e ele não pôs justificativa. E já vai direto para a metodologia. Quando não vai direto para a conclusão, tá? Isso faz com que o trabalho fique fora das normas de trabalho científico. E aí, o que acontece? O cara perde nota e às vezes perde um monte de nota por causa disso. E aí vai aquela velha perguntinha lá no Moodle pra gente. Professor, por que eu tirei só 3? Por que eu tirei só 2? Por que eu tirei 4 e não 5? Tá? E a nota máxima para a entrega do trabalho é 5. Tá? Aí eu vou dizer para o cara, olha, a tua formatação estava toda errada, tá? O texto não casava um com o outro, o papel que você utilizou, mesmo no computador, ele tem que ser no formato A4, tá? As margens à esquerda, né, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros à direita, né? E isso, né, tem que estar nos espaçamentos corretos. O parágrafo 1,5 centímetros recuado, né, da margem esquerda. A fonte, ou ela é Arial, ou ela é Times New Roman, tá? E no tamanho 12, não é 14, não é 16 e também não é 11, não é 10 para caber mais, ou faz 14 para completar o número de páginas de laudas que o trabalho exige. Não é. O tamanho é 12, a fonte ou é Arial ou é Time New Roman, tá? Isso é universal, no mundo inteiro é isso daqui, tá ok? E aqui as normas brasileiras, normas técnicas, né, brasileiras, elas são um pouquinho diferentes da internacional, mas basicamente elas têm a mesma, trabalham com as mesmas informações, ok? O espaçamento entre linhas de 1,5 centímetro não é 1 centímetro e também não é 2, tá? É 1,5, tá? O espaçamento entre título e texto, né? 2 espaços de 1,5, tá? Não acabou um texto, já coloca o subtítulo. Não é assim, tá? A paginação, né? Contar a partir da folha de rosto, né? Porém, a numeração ela aparece somente na primeira folha da parte textual. Então, a folha de rosto ela é a número 1, a folha de dentro ela é a número 2, a outra folha é a 3, agradecimentos, etc, 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 é a 3. Mas ela, na quarta folha é que vai aparecer o número 4. Tá ok? Como se utilizar, como apresentar tabelas, né? Se é dados estatísticos, não deve conter traços verticais que delimitam as laterais. As linhas horizontais só se admitem no trabalho e no rodapé, tá ok? Não deve figurar dados em branco, tá? O traço indica dado inexistente. Então, cuidado, você colocar lá dobra cutânea de tríceps e põe um traço e esquece de pôr o número, quer dizer, naquela tabela está dizendo que você não coletou aquele determinado dobra cutânea de tríceps, tá? Reticências indicam dado desconhecido, tá? 0 deve ser usado quando o dado for menor que a metade da unidade adotada para a expressão do dado.
Por que isto? Porque, por exemplo, quando nós utilizamos um dado estatístico e nós vamos trabalhar ele no Excel, o Excel ele corrige isso desta forma, tá? Então, é importante que vocês também façam da mesma forma, tá? E tá aqui uma tabela, né? Essa tabela que apresenta dados estatísticos numéricos, tá? Ela não tem fechamento nem lateral, nem interno, ela só tem fechamento em cima e embaixo e a linha de cima, aonde vocês vão escrever o que é, qual que é o assunto, qual que é a determinada composição daquela tabela, daquelas informações, tá ok? Embaixo, você vai colocar a fonte de quem te deu essa tabela. Se essa tabela é você que construiu ela, tá? Você não precisa anexar, ou você coloca a fonte autor, tá? Agora, quando você pega essa informação de um livro, de um artigo, você tem que citar de onde ela veio. E como cita? Você cita o nome da pessoa e o ano que ele fez esse trabalho, tá? Porque quem está lendo vai olhar essa tabela e vai dizer, olha, foi Campos que fez isso em 2000. Mais ou menos quem está lendo já vai identificar Campos na contextualização do seu material e vai identificar de onde você tirou essa informação, tá? O quadro, da mesma forma, aliás, diferentemente da tabela, onde você vai trabalhar com dados numéricos, né? Ele é um quadro de informações, onde ele tem um campo delimitando do que se trata aquelas informações, e tem um outro campo dizendo o porquê que você vai escrever aqueles assuntos que estão ali embaixo. Então aqui, por exemplo, é o campo que você está trabalhando, e aqui o porquê que você está desenvolvendo e colocando essa informação. Esse quadro ele é fechado, tá? Ele é fechado. E geralmente ele vem com uma linha em negrito, uma linha transversal, e feito as linhas para dividir os temas, tá ok? Da mesma forma, você tem que citar a fonte de onde você tirou essa informação, beleza? Citação direta, né? É quando você vai pegar um texto redigido pelo autor do trabalho com base nas ideias de outros autores, reproduzindo fielmente o sentido original. Então aí você vai escrever lá o nome do autor, o ano que ele falou, e vai dizer, afirmam que milheiros modificam, apresentam 3 tipos de... E assim você vai discorrer sobre o assunto, tá ok? A citação indireta, né? Aqui, gente, olha, é a citação indireta, né? O texto redigido pelo autor com base nas ideias de outros autores, né? Então, por exemplo, aqui tem um autor afirmando que fulano de tal está dizendo outra informação, tá ok? Essa é uma forma de citação indireta. Essa daqui é uma citação indireta, mas aonde a sua representação corporal é dividida em 2 polos, Eva e Maria, e assim por diante. Você vai discorrer sobre o assunto e vai colocar entre parênteses a letra maiúscula e o ano fechando o parênteses, ok? Citação direta é a transcrição literal de um texto ou de parte dele. Ok? Se conserva a grafia, a pontuação, letras maiúsculas e minúsculas e idioma original, tá? Você coloca do jeito que você encontrou,
tá? Se você vai fazer a citação de um artigo em inglês que você traduziu, mas você vai fazer a citação sobre o autor, você vai até traduzir, mas vai estar colocando da forma com que está lá, tá? Beleza? Citação direta curta, com até 3 linhas, transcritas entre aspas, mesmo tamanho da letra e espaçamento do restante do texto. Colocar número da página onde você encontrou o texto, tá? Porque lá na tua referência você vai citar o livro, tá? E aqui você vai citar a página, tá ok? Como está aqui, ó. É citado o que Kramer e Sprenger falaram, né, em 2015, P de página 68 a 69, tá? É ali que está. Só que lá na referência, lá vai estar lá, Kramer e Sprenger, no livro tal, de 2015, da editora tal, parará. E aqui está informando a página onde você tirou essa citação. Citação direta longa. Citação com mais de 3 linhas. Recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Tá? Sem aspas. Letras e espaçamento entre linhas menores do que você está usando no texto. Tá? Colocar o número da página também. Como acontece aqui, ó. Vocês já devem ter lido alguns artigos ou alguns trabalhos de conclusão de curso, teses de doutorado e mestrado, aonde você encontra uma citação desse tipo. Você vem lendo o texto lá, de repente o texto para e vem entre aspas 3 pontinhos, que quer dizer, conforme fulano de tal já vinha afirmando, aí você coloca a afirmação que ele está dando sobre o assunto que você está tratando acima. E aí você fecha isso num parágrafo menor, tá? Com 4 ou 5 linhas, mais que 3 linhas, aí você cita dessa forma aí, tá ok? Citação de citação. A menção de trecho de um documento ao qual não se teve acesso e foi conhecido através de citação ou outro trabalho, tá? É só utilizar quando não tiver acesso ao texto original. Então, você sabe que o professor Paulinho disse, escreveu em um livro sobre determinado assunto porque outro autor citou ele. E você não encontrou o livro do professor Paulinho. Aí você vai pegar a citação do autor fulano de tal, que diz que usa-se o termo em latim apud, que significa citado por. Apud, citado por fulano de tal, e aí você conclui. Então, como está aqui, ó. Professor Paulinho disse Apud Nogueira no livro tal, em 2004, na página 31. Tá? Eu não tenho o livro do professor Paulinho ou do Goldman, tá? Mas eu estou citando, fazendo uma citação da citação de Goldman através de Nogueira. Tá ok? Uma frase para vocês meditarem um pouquinho aqui. A mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Quem escreveu isso foi Buda. Vamos parando por aqui e vamos trocar algumas informações rapidamente. Antes de ver qualquer pergunta que possa vir ali, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão, principalmente porque quem está corrigindo hoje as monografias sou eu, e eu encontro assim várias situações onde fica difícil você fazer uma correção legal de um trabalho, tá? Em primeiro lugar, gente,
As normas da ABNT, elas foram criadas para serem seguidas, elas não foram criadas para enfeitar, né? Não foram. Se elas forem seguidas, o trabalho de vocês, eles são arquivados num repositório da instituição, onde fica lá arquivado, tá? E aí qualquer pessoa pode buscar informação nessa biblioteca, que vai estar à disposição de qualquer aluno posteriores a vocês, ou até de vocês mesmos, num outro curso que vocês venham a fazer, tá? É importante que vocês sigam os títulos, coloquem os títulos exatamente como eles são colocados, porque isso tem uma colocação dentro do trabalho, é uma norma, é uma sequência lógica. Porque o mais importante não é você ler e você entender, porque você vai entender, porque você escreveu. O mais importante é você escrever o trabalho, ser avaliado, receber nota por isso, mas ter ali uma forma de se orientar, né? Ou de orientar a leitura de quem vai ler o seu trabalho, tá ok? Isso é muito importante vocês estarem fazendo, ok? Amanda, tem alguma pergunta? Pelo jeito todo mundo entendeu tudo, tá tudo legal. Beleza, então tá. Então eu queria dizer a vocês o seguinte: a aula vai ficar gravada, tá? Amaury, nós vamos disponibilizar sim os slides em PDF lá no Telegram, se o Telegram continuar funcionando, né? E se não, ele vai estar disponibilizado na própria disciplina que vocês vão estar desenvolvendo, do TCC ou de uma das disciplinas que vocês possam estar fazendo aí, ok? De alguma forma a gente vai estar fazendo esse trabalho de informação para vocês. Tem aí a lista de chamada, que vocês podem entrar e colocar o nome de vocês lá, não deixem de colocar, é importante, tá? E não tendo, só vou dar uma vasculhada aqui para verificar se tem alguma informação aí, pergunta. Bom, pelo jeito não tem nenhum questionamento, tá? Então nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a vocês pela presença, tá? Agradecendo a vocês, dizendo a vocês, estamos à disposição de vocês todos os dias, no Moodle, tá? No Fale com o Tutor, estamos à disposição para conversar com vocês a hora que vocês precisarem. Se nós não estivermos em horário de trabalho, o questionamento fica lá e a gente entra e sempre está respondendo para vocês, ok? Beleza? Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer um tchau para vocês, um beijo no coração e até a próxima. Um grande abraço.